assim, você vai pra dentro de casa agora, sua pirralha. Quem manda em você sou eu. Você cala sua boca. E todo mundo olhando pra minha cara e eu tentando conversar com ela. Eu, mãe, pelo amor de Deus, acredita em mim. Você vai morar com a sua avó. Lá você vai aprender a ser gente. Olha a sua irmã. A sua irmã é o exemplo dessa família. Seus irmãos, que não sei o que. Ela começou a falar um monte de coisa. Você é que nem o seu pai. A sua irmã puxou a minha, a sua avó. E você é o desgosto dessa família. Você é uma vagabunda. E tipo assim, a minha avó que teve filho cedo e deu priquito, tudo bem. Ela que teve filho cedo e deu priquito, tudo bem. E eu? Só porque mudei o meu estilo e comecei a ouvir outra música, eu era o desgosto da família. A minha irmã, pra ela, era o maior orgulho da vida dela, gente. Tipo assim, tudo ela me comparava com a minha irmã. Por quê? Porque a minha avó que criou a minha irmã. A minha irmã, ela não podia fazer nada, entendeu? A minha mãe ainda, eu tinha a vantagem de que ela trabalhava. Então, quando eu queria ir pra casa de alguma amiga, fazer alguma coisa, mesmo com o povo da igreja me dedurando ou falando mentiras, eu ainda conseguia. Eu apanhava. Mas eu ainda tinha uma liberdadezinha ali, sabe? Não de ficar com menino, bebê, essas coisas. Eu nunca fui disso. Mas eu tinha essa liberdade. A minha irmã não. A minha avó buscava e levava ela na escola. A minha avó, tudo que ela ia fazer, a minha avó ia junto. Por quê? Porque a minha avó, ela não trabalhava, ela era aposentada. Então, o tempo dela todinho era dedicado na criação da minha irmã. A minha irmã, 10 horas da noite, ela tinha que estar dormindo. Para 5 horas da manhã, ela tá levantando pra escola. Meio-dia, 1 hora, a minha avó tava buscando ela. Ela almoçava, jantava, comia, fazia tudo no horário correto, entendeu? Ela tinha horário para tomar banho. Só pra vocês terem noção. Então, eu ainda tinha uma certa liberdade por a minha mãe trabalhar. E quando ela falou assim que eu ia morar com a minha avó, eu falei assim, eu não vou ir morar com a minha avó. Ela falou assim, você vai entrar, você vai arrumar suas coisas, que a irmã vai te levar pra casa da sua avó ainda hoje. Isso era tipo umas 11 horas da noite, tá? Eu falei assim, eu não vou. Ela falou, você vai porque senão você vai tomar a maior surra da sua vida e eu te entrego pro... Esqueci o nome, mas é como se ela não me quisesse mais e ela ia me entregar ela pro orfanato. E aí eles eram tão manipulador que mesmo eu sendo esperta, eles conseguiam me botar medo. Que nem eu falei pra vocês, eles conseguiam me manipular a esse ponto. E aí eu fiquei quieta, entrei pra dentro de casa e comecei a arrumar minhas coisas, chorando muito. E ouvi na minha mãe. Eu comecei a chorar ali muito, porque ela falou que eu ia morar com a minha avó, que não sei o que, começou a falar várias coisas. E eu tava ouvindo tudo, porque a irmã ainda entrou pra me esperar. O líder e o pastor foi embora e a irmã entrou pra me levar pra casa da minha avó junto com a minha mãe, aquela puta. Achei que eu tinha pausado. Aquela vagabunda. Enfim, ela ficou lá esperando, né? Enquanto isso, ela me humilhava. Começou a mentir, falar um monte de coisa que eu não fiz. E não adiantava. Não adianta você virar pra mim aqui e falar assim, por que você não falou isso. Lá na hora, gente, você tá tão nervosa e a pessoa consegue manipular tanto a sua cabeça que você começa a realmente se culpar. Eu não tinha feito absolutamente nada. Eles acreditaram naquele arrombado e eu comecei a ser culpada de uma coisa que eu nem fiz. E eu comecei a me culpar. Eu comecei a falar assim, não, eu realmente sou o desgosto da minha mãe, porque a minha mãe já passou por tanta coisa na vida e aí ela investiu todo o tempo dela na minha criação e eu sou o desgosto dela. Agora eu vou ir pra casa da minha avó, eu vou ser humilhada e comparada com a minha irmã 24 horas. E eu vou tomar no meu... E aí, nesse meio tempo, ela falou assim, eu deveria... Quando ela era pequena, eu deveria ter deixado ela ser criada pelo pai dela. Porque ela é igualzinha ao pai dela. Quando ela falou isso, eu já tinha arrumado quase todas as minhas coisas. Quando ela falou isso, eu falei, cansei. Quer saber? Tava muito mal mesmo. Aí eu fui na sala e falei assim, eu já tenho idade pra escolher, né? Aí ela, como assim, Vitória? Eu falei, eu já tenho idade pra escolher. Se for na justiça, eu posso escolher entre você e o meu pai. Não tem a opção vó. Nunca vi essa opção.
Ah, você quer ficar com a sua avó, com a sua mãe ou com o seu pai? Não, é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe abandonar, tem a opção vó caso ela queira. Pelo que eu sei, é isso, não é? A gente não sabe se meu pai me abandonou, né? Então você não tem o direito de me levar pra minha avó antes de conversar com meu pai. Aí ela falou assim, não, com o seu pai você não vai morar. Eu falei, mas eu não sou igual a ele? Você não falou que deveria ter colocado a minha criação na mão dele? Então por que você não coloca agora? Já que você não é mulher suficiente pra me educar da forma certa. Já que você fala que você me educou da forma errada. Ou que a errada sou eu, que eu sou o desgosto. Se eu sou o desgosto dessa família, por que você não me coloca na mão dele? Vamos ver no que dá. Ela falou assim, você tá falando que eu não te criei certo? Quem errou foi você, a safada dessa história é você. Você que é uma piranha. E eu, tipo assim, xinga mais, tá pouco ainda, irmã. Aí ela começou a falar, a safada dessa história é você. Aí eu, xinga mais, Glória. Fala mais, irmã. Aí ela falou assim, você não vai morar com seu pai, senão eu não me chamo. E falou o nome dela. Aí eu falei assim, então você pode trocar de nome, porque eu vou ir morar com meu pai. Se você me deixar na minha avó, eu vou fugir, vou pra casa do meu pai, isso se eu não for numa polícia e denunciar que você me bateu. Aí quando eu falei nisso, ela já ficou mansa, com medo. Aí ela, até porque, que nem eu falei pra vocês, ela e o meu pai se odiavam, né? Então, o meu pai, ele pode ter todos os defeitos do mundo. Meu pai nunca levantou uma mão pra mim, meu pai nunca gritou comigo, ele nunca me bateu, ele... Tipo assim, gente, ele é uma pessoa boa, mas como pai, ele sempre foi ausente, porque, que nem eu disse pra vocês, ele nunca prestou. Então, quem sempre fez de tudo por mim foi a minha mãe. Só que a minha mãe, ela era muito preconceituosa, entendeu? Ela queria me criar de um jeito que era só dela. Se eu não fosse uma filha perfeita, seguisse tudo que ela queria, eu era um lixo. E ela me comprava muito. Isso tudo, tá, gente, que eu tô contando pra vocês, durou um ano. Desde quando ela falou que eu ia morar com a minha avó e eu tive que voltar pra igreja, foi um ano que eu fiquei dentro do que ela me propôs, né? E nisso tudo ela trocou meu celular, ela me dava roupa. Quando eu pedia assim, ah, mãe, vai ter o aniversário de uma amiga, posso ir? Ai, filha, não vai não, fica aqui com a mãe. Aí eu, não, mãe, eu quero ir. Aí ela fingia que tava passando mal, que ia morrer, que não sei o quê. Ela me manipulava muito. E aí, quando ela conseguia que eu não... Tipo assim, se ela falasse não, beleza. Mas em vez dela falar, não, você não vai, ela me manipulava, entendeu? Porque ela queria que eu não tivesse desejo de ir pra qualquer coisa que fosse do mundo. E eu realmente não tinha. Esse é o problema, vocês estão entendendo? Que eu sempre... Ela sempre me tirou de louca, só que eu sempre tive juízo. Tipo assim, eu sempre tive a cabeça no lugar. Eu nunca pensei em macho, eu nunca pensei... Quando eu vi alguma amiga falar, ai, perdi a virgindade, que não sei o quê... Isso não enchia os meus olhos. Eu queria era ser rica, eu queria era crescer na vida, eu queria tirar minha mãe daquela situação que ela trabalhava, dar uma vida boa pra ela, dar uma vida boa pra minha avó, pro meu pai. Era isso que eu queria. Desde muito novinha. Só que ela sempre teve tanto medo de eu ser igual ela, de eu ter puxado a ela, que ela falava tanto do meu pai que o meu pai não prestava, mas eu acho que ela tinha medo era de eu puxar ela. Que ela era assim comigo, entendeu? Então, com o meu pai, foi a única esperança que eu tive ali na hora. Eu falei, não, vou ter que apelar pra ir morar com meu pai. Ele é meu pai. Ele vai ter que me criar agora. Nunca me criou na vida, agora vai me criar. Foi quando eu falei isso e ela ainda tentou me manipular. Falou assim, não, se você voltar a seguir tudo certinho na igreja, a gente finge que nada aconteceu, que não sei o que. Eu falei assim, não quero mais, eu quero ir morar com o meu pai. Eu vou mudar de escola, eu vou ir morar com ele e final de semana eu venho ver a senhora. Aí a irmã, sabe, que era amiga dela, falou assim, não, se você for pra casa do seu pai, você não vai mais visitar a sua mãe. Eu falei assim, a minha mãe é você ou sua p... Mentira, eu não falei, mas eu queria ter falado. Eu falei assim, mas a minha mãe é ela, não é você que decide a vida dela. Ela é minha mãe, ela não vai deixar de ser a minha mãe por causa de uma igreja, por causa de uma religião. E se ela deixar, ela é muito burra.
Aí a minha mãe nessa hora falou assim, Gente, eu ficava chocada o quão manipulada ela era, o tanto que ela ia pela cabeça das pessoas. Porque se eu tenho uma filha e alguém diz pra minha filha o tipo de mãe que eu vou ser pra ela, eu mando essa pessoa pra casa do caralho. Eu sou a sua mãe, entendeu? Vocês estão entendendo? Ela era minha mãe, ela tinha voz sobre mim, ela mandava em mim. Não aquela mulher. Quem era aquela mulher pra falar se eu ia ser expulsa de casa ou não? Ela, tipo assim, ela tava sentada lá. Sabe o verdadeiro inimigo? Era o que aquela mulher tava fazendo. Ela tava ali, parecia que ela tava rindo da situação, sabe? E aí ela falou que se eu fosse pro meu pai, era pra mim esquecer que eu tinha mãe. Como que uma mulher que não tem nada a ver com a minha vida fala isso? Aí a minha mãe pegou e falou assim, se você for, é isso mesmo, você vai me esquecer. Eu falei assim, quem é minha mãe mesmo? Eu falei, quem é minha mãe mesmo? Tô vendo ninguém aqui. Vou ir pra casa do meu pai. Eu fui muito infantil? Fui. Me arrependo? Sim. Não me arrependo de ter saído de lá. Mas eu me arrependo da forma que foi, sabe? Porque eu era muito nova, enfim. E aí ela falou, eu não vou te levar pra casa do seu pai. Eu falei, tudo bem, eu vou mandar mensagem pra ele e amanhã ele vai vir me buscar. Ela falou, eu quero ver se ele vai te querer. Eu falei assim, então vamos ver então. Mandei mensagem pro meu pai e falei, é o seguinte, a minha mãe me expulsou de casa. Você já sabe que a minha mãe é meio doida, meio surtada das ideias. Ela quer que eu vá morar com a minha avó, eu não vou ir. E se você não me buscar, eu vou fugir. E vai ser pior, porque nenhum de vocês vão me ver. E se você estiver duvidando, vão pagar pra ver. Porque eu vou fugir, vou fazer a minha vida, nem que eu passe fome na rua, mas eu vou fazer a minha vida bem longe de vocês. E vocês nunca mais vão me ver na vida. E que nem eu disse pra vocês, o meu pai, ele era muito bom. Tipo assim, o coração dele era enorme, sabe? Então ele falou, não, amanhã o pai vai te buscar, fica despreocupada. Só que eu continuação. Só que eu já sabia que se o meu pai, se eu fosse morar com meu pai, se eu quisesse virar uma rapariga, eu virava. Se eu quisesse colocar 10 machos dentro de casa, o meu pai não ia falar nada. Eu sei disso porque eu já passei algumas férias com meu pai, sabe? E eu sabia como ele era, gente. O meu pai falava assim, eu não sei como até hoje tu é virgem. É tão bom fazer, por que tu não deu ainda? Pra vocês terem noção o quão legal o meu pai era. Só que eu tenho certeza que se eu tivesse sido criada pelo meu pai, eu ia ser criada sendo jogada. Tudo que a minha mãe me ensinou sobre a maldade das pessoas, sobre o perigo da rua, sobre como você tem que se comportar como mulher, essas coisas assim, eu tenho certeza que o meu pai não me ensinaria isso. Meu pai ia ser tipo assim, foda-se, faz o que você quiser da sua vida. Ele ia viver trabalhando na gandaia, trazendo mulher pra casa e eu ia ser jogada. E foi o que aconteceu. Eu fui morar com ele, aí eu vou resumir aqui pra vocês, porque eu preciso contar o principal dessa porra, né? Fui morar com ele, foi onde tudo na minha vida mudou, gente. O meu estilo mudou. Tipo assim, sei lá, de filhinha de mamãe da igreja, eu virei, tipo, a patricinha da favela. Porque eu não vou falar pra vocês que eu me vestia que nem mandrake, essas coisas. Eu não me vestia. Mas eu também não posso falar que meu pai não me dava as coisas, porque o meu pai não deixava faltar nada. O meu pai, ele me dava tudo. Tudo, tudo. Era roupa cara, era tênis caro, era celular do mais caro. Eu era tratada assim que tem patricinha, mas por quê? Porque eu era a empregada do meu pai. Eu lavava, eu fazia comida, eu arrumava a casa e ia pra escola. E aí eu troquei de escola e comecei a conhecer pessoas novas. E aí isso se passou 2 anos. Eu já tava no último ano da escola. E que nem eu disse pra vocês, eu passei a ter de tudo. Tudo que vocês imaginar. A minha mãe, ela falava comigo, tipo assim, mais ou menos. Em 2 anos eu fui na casa dela, eu acho que 5 vezes. Pra vocês terem noção. E ela conheceu um cara lá, e aí, que era da igreja. E eles estavam orando pra começar a namorar. Eles começaram a namorar, noivou. E ela tava prestes a casar.
Eu tava no meu último ano de escola e aí ela falou que ia só esperar eu ficar de maior que ela ia se casar com aquele homem. E ele era meu padrasto, só que eu não tinha muito contato com ele, que nem eu disse pra vocês. Em 2 anos que isso tudo aconteceu, eu vi ele uma vez e só. Era o único contato que eu tinha com aquele cara. Eu falo aquele cara porque eu não sabia quem ele era. Se ele era bom, se ele era ruim, eu não sabia nada. Nesses 2 anos, continuação, né? Nesses 2 anos eu não perdi minha virgindade, mas eu ficava com os meninos. Porque, que não eu disse pra vocês, o meu pai, ele era liberal, entendeu? Então, pra ele tava ali de boa se eu ficasse com os meninos ou não. E aí, beleza, passou esses 2 anos. Eu tinha 2 amigas, era um trio na escola, eu já tava no último ano da escola. Quando foi aniversário da irmã de uma dessas minhas amigas. Aniversário de 20 anos da irmã dela, entendeu? Eu vou falar o nome delas pra vocês entenderem. Rebeca e Natália. São nomes fictícios, tá bom, gente? Pra mim não falar o nome real aqui da pessoa. Rebeca e Natália. A Natália era a mais próxima de mim, porque foi a primeira pessoa, assim que eu cheguei na escola, eu fazia amizade, conhecer e tal. A Rebeca chegou, tipo assim, nas férias, na metade do ano, sabe? E aí foi quando eu e a Natália virou amiga da Rebeca. E aí, gente, era aniversário da irmã da Natália. E aí eu nem precisava pedir pro meu pai, né? Que meu pai deixava. E eu nunca gostei de ir pra esses bagulho de festa. Meu pai deixava e tal, mas eu era mais fechada. Até que eu pensei assim, por que não, né? Pra quê? Pra que eu fui inventar? Avisei o meu pai, falei, pai, final de semana tem uma festa da irmã da minha amiga, eu posso ir? Meu pai falou, pode. Por que não? Aí eu falei assim, então tá bom, vai ser sábado, tal horário. Ele falou assim, tá bom. Foi isso meu diálogo com meu pai sobre a festa. E chegou o sábado, né? A Natália e a Rebeca já estavam no aniversário e eu tava me arrumando. Quando elas falaram assim, Vicky, você vai vir mesmo? Aí eu falei, sim. Ela falou assim, a gente vai te buscar. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, mas não é muito longe não, porque elas não moravam perto da minha casa. Elas moravam a minha escola era 30 minutos da minha casa e elas moravam depois da escola, entendeu? Então, tipo, se da casa delas pra minha casa era tipo uns 40 minutos. Aí ela falou assim, a gente vai te buscar. Eu falei, tá bom, mas não é muito longe não. Ela, a gente vai ir com um menino aqui. E a Natália, gente, ela era bem rapariga. Ela ficava com vários caras, ela não era mais virgem e tal. A rapariga que eu falo não é um sentido ruim não, tá, gente? Ela era solteira, ela já tinha uma idade suficiente pra isso, tava tudo ok. É o jeito que eu chamava ela, de rapariga de Kenga. Eu não era assim porque eu não era assim, sabe? Era de mim mesmo. Eu sempre fui tranquila em questão com meninos. Eu ficava com os meninos e tal, mas não era, vou sair distribuindo. Não era isso. Que nem eu disse pra vocês, eu era virgem e eu ainda tinha em mente que eu ia esperar o momento certo e tal, comigo mesma. Continuação da história, gatas. E aí ela falou que ia me buscar e eu falei que tá bom, só que eu falei, não é muito longe? Ela falou, não, a gente vai com o menino. Como a Natália, ela já era acostumada a ficar com os meninos, ela já tinha os contatinhos dela, nem passou pela minha cabeça, tipo assim, ela tá indo com o menino. Não, até porque eu não era emocionada, que nem eu falei pra vocês. Eu dava uns beijos aqui, uns beijos ali, mas era, tipo, insignificante pra minha vida. Eu queria mesmo era ficar rica, meu foco era outro, entendeu? Eu tava pouco se fudendo pra macho. Eu sempre fui bem desapegada. Eu tava amando hoje, amanhã eu tava, vai tomar no teu cu. Eu não tava nem aí pra ninguém. Então, era o meu jeito, gente. Que nem a minha mãe falava, que eu puxei pro meu pai. Então, em questão de relacionamento, eu acho que realmente eu puxei pro meu pai esse fato de ser desapegado. Só que eu tinha a mistura dos dois. Ao mesmo tempo que eu era totalmente desapegada, eu era reservada, sabe? Eu era que nem a minha mãe. A minha mãe, ela teve poucas pessoas na vida dela. Ela engravidou e tal, teve a rebeldia dela? Teve, mas depois disso, depois que ela teve a minha irmã, ela sempre foi muito reservada. Eu nunca vi a minha mãe, em anos que ela me criou, eu nunca vi a minha mãe ficando com um e com o outro. Ela namorava, não dava certo, ela terminava, sofria um pouco, mas meu pai não. Meu pai pegava todo mundo, entendeu? Não sei nem como ele não teve mais filho.
E aí ela já era acostumada a sair com os meninos e eu nem tchum. Ela falou que ia me buscar. Até que eu tava me arrumando. Quando ela chegou e eu ainda tava me arrumando. Eu falei, agora você vai esperar uns 15 minutinhos, porque eu não falei pra você vir agora, garotinha. E eles ficaram lá na frente da minha casa, com o som no último, dava pra ouvir a risada tudo do meu quarto, porque era, tipo assim, você botou a cara na janela, dava pra ver o carro. E aí eu vi que ela tava até no banco da frente, né? Eu falei, é um contato dela, com certeza. Eu falei, com certeza é um contato dela, né? E aí eu tava me arrumando e tal, aí eu falei, agora você vai esperar. Ela esperou, eu terminei de me arrumar. Pra vocês terem noção do estilo que eu tava com aquelas trancinhas. Na verdade, nem era aquelas trancinhas que é aqui, eram umas tranças que era aqui, assim, ó. Tava com umas trancinhas que era aqui, com um conjunto sai pimenta, neon, rosa neon, com um tênisinho branco da Nike. Tava desse jeito. Desci e tal. Aí cumprimentei a menina, que não era a Rebeca. Eu falei, cadê a Rebeca? Ela falou, ficou lá na festa, não quis vir. Eu falei, tá bom. Cumprimentei a menina que tava aqui na frente e fiz assim pro menino, achando que eles iam pra lá pra me sentar, né? Não, a menina não se afastou. Ela fez eu dar a volta no carro, porque ela queria ir na janela aqui, entendeu? Eu saí aqui no portão e dei de cara com eles. Ela queria ir na janela. Continuação. E aí, pra ela não perder a janela, ela fez eu dar a volta no carro. Nisso que eu dei a volta, eu vi o menino da frente. Quando eu vi o menino da frente, eu já fiquei olhando assim. Eu falei, eu conheci esse menino de algum lugar. Aí eu falei assim, oi, licença, tá aqui no seu carro. Ele, não, pode entrar aí, gatona. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, eu conheço esse menino de algum lugar. Puta que pariu. Aí eu não dava pra ver muito, porque eu não tive muito contato com ele ali naquela hora. Entrei no banco de trás, falei, é isso mesmo. Entrei. Ah, detalhe, gente, eu tava puro projeto de sintonia. Eu falava na gíria, porque meu pai, ele falava muito na gíria. Meu pai era um puro projeto de sintonia. Então eu já tava falando na gíria, então vocês vão ver que conforme eu falo, vai saindo. E aí eu sentei ali, ele colocou o som no último e a gente foi em direção à festa. Aí ela falou assim, minha irmã já tá muito louca. Eu falei, faz 2 horas que começou a festa, sua irmã já tá louca? Como assim? E ela me contando ali as coisas e tal. E ela tava com a mão assim, sabe, no banco, do lado assim, como se fosse aqui no ombro dele. Ela tava assim. Aí eu falei, que menino é esse? Que a Natália nunca me falou desse menino. Ele não é da escola. Muito estranho. Ele não é desse bairro, porque eu nunca vi esse menino aqui. Que menino que é esse? E outra coisa também, eu nunca tinha visto o carro dele na porta da escola, porque como ela ficava com vários meninos, eu nunca tinha visto. Aí eu falei, com certeza ela conheceu em algum desses rolês aí, esqueceu de me avisar. E aí, a gente foi o caminho todo, com todo mundo ouvindo música e tal, chegou na frente da festa. Todo mundo desceu e só ficou ele dentro do carro, estacionando o carro. E aí eu fui aí tipo, eu saí, a Natália saiu primeiro e eu saí logo em seguida. E aí eu fui correndo atrás da Natália antes dela entrar pra festa, porque eu queria perguntar pra ela. Aí eu falei assim, menina, que menino é esse? Aí ela falou assim, amigo, um menino aí que eu conheci. Aí eu conheci aonde? Ela aqui na festa. Eu falei, tu é rápida. Aí ela, não, nem me interessei por ele. A gente tava conversando, falando que uma amiga ia vir e ele se ofereceu pra ir buscar, só foi isso. Eu tô conhecendo ele aqui, ela falou assim, ele é amigo da minha irmã. Tipo assim, ele é convidado da minha irmã, entendeu? Eu falei assim, tá, eu achei que tu tava ficando com ela. Ela falou, por quê? Você se interessou? Aí eu falei, não. Ela se interessou. Aí eu falei assim, não se interessei, só perguntei. Ela, Vitória, fala a verdade. Eu falei, tô falando, não me interessei, só te perguntei só. E aí eu descobri que no final o menino era, tipo assim, conhecido da irmã dela e não dela, entendeu? Que ela tinha acabado de conhecer o menino ali na festa. E eu tava achando que era, tipo, um rolo dela. Continuação, gatas. E aí eu achei ali que era um rolo dela, mas no final não era. Vai ver, era até da irmã dela. E aí, gente, entrei lá na festa, conversa vai, conversa vem, começamos a dançar. Ela me ofereceu bebida, eu falei que eu não queria beber naquele momento, só que eu já tinha bebido.
tá bom? Só que não era, tipo, direto. Eu já tinha bebido com meu pai, por exemplo. E aí ela conversa vai, conversa vem ali e tal. Esse menino sentou do meu lado. A gente tava todo mundo ali numa rodinha, depois que a gente dançou, bebeu, conversou, comeu. A gente sentou ali numa rodinha, todo mundo, pá, né? Menos eu, mas tava todo mundo ali fazendo isso. E esse menino sentou bem do meu lado. Que na onde eu tava era, tipo, do lado do portão, que era onde tava pegando vento pra não ir a fumar pra dentro. Entendeu? Aí ele sentou ali, aí ele falou assim, como que é seu nome mesmo, gatona? Aí eu peguei e falei assim, Vitória. Aí ele falou assim, entendi. Aí eu falei, e o seu? Vou falar um nome aqui. Ele falou assim, o meu é Henrique. Aí eu falei assim, entendi. Aí ele falou, não sei porque eu tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar. Eu falei, eu também tenho essa impressão. Aí ele falou assim, se eu te conheço, você tá muito mudada. Aí eu falei, então você não me conhece, porque se você não me conhece de 2 anos pra cá, você não me conhece antes, eu tenho certeza absoluta. Porque nem na rua eu saía. Aí ele falou assim, você era da igreja? Aí nessa hora eu falei, era. Aí ele falou, então com certeza é disso. Aí eu falei assim, eu não me lembro de ter conhecido você na igreja, não. Aí ele falou assim, não, mas eu ia em vários cultos, fazia vários bagulho. E eu prestando atenção do jeito que ele tava falando, né? Eu falei, percebi. Aí ele fazia vários bagulho lá, entendeu? Mas hoje em dia eu não briso mais nisso, não. Aí eu fiquei tipo, entendi. Aí ele falou, você tem quantos anos? Aí eu falei, e você? Aí ele disse, né, que ele era 3 anos. Era 2 anos mais velho que eu, só que como eu ainda não tinha completado porque eu não posso falar que é a idade, caralho. O 1 e o 8, 1 e o 8 é foda. 1 e o 8, como eu ainda não tinha completado, ele tinha 3 anos a mais que eu. Mas quando eu completasse, que era no mesmo ano, que era tipo no final do ano que eu ia completar. Quando eu completasse, era 2 anos mais velho. Vocês entenderam? Então ele tinha 20. E aí ele falou assim, nossa, mas nem parece. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, sei lá, você é mó pra frente, sabe? Tipo, não parece que você é novinha, não. Eu falei, mas ter 17 não é ser nova, não. Aí ele falou assim, verdade, ter 17 não é ser nova, não. Aí eu falei assim, comparada a sua experiência com 20, com certeza não é a minha com 17. Até porque se a gente se conheceu em alguma vez na igreja, que eu não estou lembrada, você me conheceu numa época que eu nem vivia. Aí ele falou assim, tio, eu também era do mesmo jeito, você é louco? Aí eu falei assim, não que eu estou falando que lá dentro você não vive, você vive. Mas com a mãe que eu tinha era impossível. Aí ele, o que aconteceu? Aí eu falei assim, história pra outro dia eu te conto. Aí ele falou assim, minha coroa era do mesmo jeito. Ela fazia eu ir pra igreja e tal. Só que aí eu comecei a ficar revoltadão, tá ligado? Comecei a andar pra uns baratos aí e tal. E segui pra outro caminho. Aí eu falei, a sua mãe ficou como? Tá ligado, minha coroa fica triste e tal, mas não tem muito o que fazer, não. Já sou maior de idade, já sei o que eu faço, eu que me sustento, moro sozinho, então não tem mais o que fazer, não. Aí eu falei assim, entendi então, né? E aí, gente, confesso que ele era muito legal. Tipo assim, eu fui conversando ali com ele e tal, papo vai, papo vem, a gente foi conversando e ele era muito legal. Ele me falou sobre algumas coisas que ele já passou, estando lá dentro e tal. Só que até então não tinha perguntado, de qual você era? Não sei porquê, não perguntei. Eu esqueci ali no momento, entendeu? A gente conversando e tal. Aí ele falou assim, quem vai te levar embora? Eu falei assim, eu acho que eu vou dormir aqui na Natália. Aí ele falou assim, aproveitando, deixa eu te chamar. Meu aniversário é semana que vem, se você quiser ir. Era quando ele, na verdade, ele tinha 19 e ia completar 20. Aí ele falou, se você quiser ir, eu falei assim, eu quero. Aí eu falei, aonde você mora? Aí ele falou. Eu falei assim, mentira. Eu morava nesse bairro, que era o bairro da minha mãe. Aí eu falei, eu morava nesse bairro. Aí ele falou assim, tá ligado, ela é como? É zica lá. Eu falei assim,
Eu não tive uma boa experiência lá, porque eu não vivi lá, né? Eu tô tendo uma experiência de vida aqui, que eu moro com meu pai hoje em dia. Ele, sério, eu achei que você ainda morava com a sua coroa. Eu falei, não, eu moro com meu pai. Por causa desse bagulho lá que eu te falei, então. E meu pai é totalmente diferente. Meu pai, ele é muito top. Tanto que eu tô aqui, ele nem me mandou mensagem pra saber se eu tô viva. Pra você entender. Meu pai já deve estar em Nárnia nessas horas. Aí ele falou assim, então seu pai é firmeza e tal. Eu falei assim, meu pai é firmeza. Ele só não foi um pai presente na minha vida. Eu obriguei ele a me criar depois que minha mãe me expulsou de casa. Mas tá tudo certo. Aí ele falou assim, então vai lá pro meu aniversário, tá ligado? Vai ser como? Vai ser baile, entendeu? Vai estar todo mundo e vai ser... Aí eu falei pra ele, não, tá bom, eu vou, pode deixar. E eu na minha cabeça pensando, não vou não. Resolvi me maquiar do nada. Aí eu pensando, não, tá bom, pode deixar, eu vou sim. Só que na minha cabeça eu tava tipo assim, eu não vou não. Por que que eu falo isso, gente? Porque eu era muito preguiçosa. Só de pensar em sair, eu já tava tendo preguiça. Só que depois que eu vi as minhas amigas no rolê, eu me arrependia. Eu falava, caralho, por que que eu não fui? Quando chegava no outro dia na escola, elas me contando como que foi o rolê delas, a Rebeca e a Natália, eu ficava super arrependida de não ter ido. Mas, enfim, ele me chamou, eu falei que eu ia, só que na minha cabeça eu tava, tipo, nem fudendo. Ainda mais naquele bairro onde todo mundo é fofoqueiro, vai falar da minha vida, falar de priquito, papagaio, falar de todo mundo. Sai fora. Vão chegar no ouvido da minha mãe vai querer encher o saco do meu pai. Eu já tava criando tudo na minha cabeça já. E aí, gente, ele conversou lá comigo, aí ele levantou, ficou conversando lá com os amigos dele. Aí ele falou, isso mesmo, vai pro meu aniversário e tal. Ele levantou, ficou conversando com os amigos dele. Caralho, cadê meu pincel? E depois disso, ele pegou e foi embora. E depois disso, gente, ele foi embora. Ele veio, cumprimentou todas as meninas, tipo assim, nós tudo que tava sentada, assim. Falou, tchau, é nóis, semana que vem quero todo mundo lá no meu aniversário, é isso. Foi esse meu contato com esse menino. Pra ser bem sincera com vocês, eu não fazia ideia de quem era aquele menino. Ele falou que me conhecia da igreja, só que como eu falei pra vocês, na época que eu tava firme, eu ia em tantas, e eu conheci tanta gente que eu não fazia ideia de quem ele era. E ainda mais que, como eu tava mudada e ele também tava mudado, a gente nem lembrava. A gente deduziu que se conhecia disso porque os dois eram da igreja, mas em nenhum momento ele me perguntou de qual eu era, em nenhum momento eu perguntei de qual ele era. Os dois só lembrou de meter o pau, né, de falar mal lá, e foi só isso. Aí esse menino foi embora. Aí, isso era tipo assim, 1h pouco da manhã, quando ele foi embora. Ele foi embora cedo. Quando foi, gente, 2h da manhã, 3h da manhã. Quando foi 3h da manhã, esse menino me manda mensagem. Oi, tudo bem? É o Henrique aqui. Aí eu falei assim, que Henrique? E eu ainda tava na festa, né, obviamente, porque eu ia dormir na casa da minha amiga. E aí eu ainda tava na festa, aí eu falei, que Henrique? Ele falou assim, o que tava aí falando com você sobre a igreja? Aí eu mandei uma par de risada, né? Eu falei assim, tá, lembrei. Aí ele falou assim, achei o seu número aqui no grupo da festa e resolvi mandar mensagem pra confirmar se você vai vir no meu aniversário. Aí eu meti a migué, né? Falei, não, vou sim, pode deixar que eu vou sim. Continuação, gatas. Aí eu falei pra ele, não, eu vou. Já até falei pra Natália que final de semana que vem nós vai aí, que não sei o quê. Aí ele falou assim, vem junto com... Aí ele falou o nome da irmã da Natália, né? Vem junto com ela vai vir, ela é minha parceira e tal. E a irmã da Natália, gente, se a Natália era pra frente, vocês não tem noção da irmã dela, não. A irmã dela era doida da cabeça. E aí ele falou assim, vem com ela e tal. E aí eu falei assim, tá bom. Enfim, nem cheguei a comentar isso com a Natália. Não comentei nada. A Natália tava bem louca nessa festa. Então eu nem cheguei a comentar nada com ela. Beleza, acabou a festa e a gente foi dormir. Ele falou isso e sumiu. Aí ele falou, tá bom então. E sumiu. Aí eu falei assim, tá bom, qualquer coisa eu te aviso. E ele não me respondeu mais nada, né?
Aí eu pensei, deve ser porque não tem assunto. Só que não, só que o visto por último dele dava pra ver. Pra ver. Nossa, gente, a minha dicção tá péssima. O último visto por ele dava pra ver, então eu vi que ele tinha praticamente, provavelmente, ido dormir. Vocês estão percebendo que eu tô trocando as palavras? E que eu tô parecendo também um fantasma? Mas vai melhorar, calma. E aí ele foi dormir, e aí até então não tinha falado nada pra Natália. Aí quando foi no outro dia, eu acordei. Sabe quando você e a sua amiga têm intimidade suficiente para as duas acordar, ficar raciocinando na cama sem falar nada, só raciocinando a vida? Eu e ela tava desse jeito. A gente vê nos vídeos do dia anterior, vê na foto e tal. Até que ela falou assim: Amiga, você lembra daquele menino que foi te buscar? Aí eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, meu Deus, ela vai falar que ficou com ele. Aí eu falei assim, lembro. Ela falou assim, ele era gatinho, né? Aí eu falei assim, amiga, nem prestei atenção, não. Ela falou assim, você uma hora tava conversando com ele, não tava? Eu falei assim, amiga, eu e ele acha que a gente se conhece porque ele falou que ele era da igreja. Aí ela falou assim, qual igreja? Aí eu falei, quer saber? Eu nem perguntei. Eu não sei de qual igreja ele era, não. Se ele me falasse, eu ia saber de qual era e quem ele era, né? Porque eu e ele sabia que se conhecia de algum lugar, a gente deduziu que era da igreja, mas ninguém perguntou qual era a igreja. Aí ela falou assim, pergunta pra ele, chama ele, pergunta. Aí eu falei assim, eu não, a última mensagem foi minha. Ela, como assim a última mensagem? Você tá falando com ele? Aí eu falei assim, amiga, ele me mandou mensagem. Aí ela, e você não me fala? Aí eu falei assim, você tava bêbada, tu acordou agora, tu quer que eu fale o quê? Aí ela, e o que que ele falou? Aí eu comecei a continuação. Aí eu comecei a contar pra ela, né, o que eu tinha conversado com ele. Eu falei, eu falei isso, falei aquilo. Aí ela falou, e como assim você não me conta? Você tem que me contar, sou sua melhor amiga e tal. E nisso, a Rebeca já tinha ido pra casa. A Rebeca não dormiu lá, tá, gente? Só eu que dormi. Ai, que cabelo ridículo. Mas enfim, vai ficar assim, porque eu vou terminar de maquiar. E nisso a Rebeca tinha ido pra casa, né? Aí ela falou assim, ela mandou assim no grupo. Rebeca, você não sabe, a Vitória tava conversando com aquele menino que nós estava falando ontem dele e ela não contou pra gente. Aí eu mandei no grupo, ela do meu lado e eu mandando no grupo. Eu não contei porque você estava muito louca e a gente não conversou nada demais. Aí a Rebeca falou assim, não falem sobre o assunto até eu chegar aí, tô indo. Olha que doida das ideias. A Rebeca teve que ir cedo porque a mãe dela tinha que trabalhar no outro dia, no domingo, e ela ia ficar com o irmãozinho dela. Nossa, gente, eu perdi todas as minhas coisas. Achei. E aí ela tinha que ficar com o irmãozinho dela. Aí ela falou assim, tô dando comida pro meu irmão e já tô indo pra ir, pra você me contar esse babado. E as duas moravam na mesma rua. Na mesma rua, assim, era pertinho. A Rebeca morava mais perto da escola do que a Natália. E eu era a que morava mais longe. Aí eu falei assim, tá bom, não vou falar nada. Só que aí a Natália, boca aberta, ficou fazendo 300 perguntas pra mim. Eu falei, não, quando a Rebeca chegar eu explico. Só que não cria muita expectativa, não, porque não foi nada demais. Vocês estão criando várias coisas na cabeça de vocês. Aí a Rebeca chegou. Aí a Rebeca falou assim, já vai me falando tudo. Aí eu, falei assim, aí eu comecei a contar pra elas, né? Então, eu tava lá, ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar e tal, nanã. Contei tudo que eu conversei com ele pra elas. E aí falei, e aí ele me chamou pra ir no aniversário dele. Aí ela falou assim, que aniversário dele? Aí eu falei, semana que vem. Ela falou, olha que pilantra, ele nem me chamou. Aí eu falei assim, achei que ele tinha chamado, porque ele falou que era pra gente ir com a sua irmã. Aí ele, então com certeza ele ia me chamar. Aí eu falei, mas você não disse que conheceu ele ontem? Aí ela falou assim, só que ele conhece a minha irmã faz tempo. Eu sempre vi a minha irmã, tipo, tem foto com ele e tal. Ele já veio aqui em casa, mas eu nunca troquei ideia com ele assim, sabe? Aí eu falei, então você não conheceu ele ontem? Aí ela falou assim, praticamente sim, foi a primeira vez que eu criei intimidade com ele. Eu falei, você quer ficar com ele? Aí ela falou, por que você tá perguntando? Porque você quer? Aí eu falei assim, olha, eu não vou mentir, não vou falar que não.
Mas também não vou criar uma expectativa, não. Eu não conheço o menino, não sei nem quem o menino é. Ele, então chama ele.